Boa noite, a paz do Senhor. Como é que está sendo o seu domingo? Está sendo legal? Está sendo abençoado? Que bom, seja bem-vindo a mais um culto. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração rapidinho. Pai, muito obrigado porque nós estamos mais uma vez aqui na sua casa, Pai, para poder te adorar, para poder te exaltar, para poder render toda adoração e louvor a Ti, Pai. Que cada casa, que cada TV, Pai, que cada família que esteja reunida essa noite, Pai, nas suas casas, para poder exaltar o seu santo nome, que elas possam sentir ali também a sua presença, Pai. Que o Senhor venha em cada casa, Pai, que o Senhor possa abençoar cada pessoa com o seu amor, cada pessoa com o seu cuidado, e que o Senhor possa continuar nos abençoando cada vez mais. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Quem derrotou a escuridão, quem me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz abala a terra, em tua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Declare: maravilhosa graça, teu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou. Eu canto tudo que fez por mim. Quem traz a paz para o meu caos, quem faz do órfão um filho seu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como um sol. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar. Sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto tudo que fez por mim. Declare: digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro, maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou. Sempre eu canto tudo que fez.
Declare. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, e nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue enquanto estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, e nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Declare. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar Teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Declare. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Declare. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, minha voz levou
minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Pelo vale caminha junto a mim, é certo, misericórdia e bondade seguem em mim. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Uma boa noite, a paz do Senhor, amada igreja. Uma boa noite e a paz para você que de repente está visitando a nossa igreja pela primeira vez, ou pela segunda, né? Porque pela terceira você já é membro da nossa igreja, amém? Deixa eu trazer os anúncios da nossa igreja. Ora, eu já tinha muito orgulho de fazer parte desse ministério. Agora que lançou o aplicativo, meu Deus, o orgulho duplicou, gente. Que aplicativo maravilhoso. Você na sua casa já baixou nosso aplicativo? Gente, tem muito conteúdo. Quer ver um exemplo? Você que é membro da nossa igreja,
Você sabe que ela fica na estrada Carlos Sampaio. Você sabe qual o número da nossa igreja? Você sabe o telefone da nossa igreja? Você sabe quando ela foi fundada? Lá no aplicativo tem. Um outro exemplo. Poxa, eu estou com um probleminha, eu queria bater um papo com o pastor Braga. Agenda pelo aplicativo. Não, eu queria falar com o pastor Lu. Agenda pelo aplicativo. Pastor Eduardo, pastor Jonathan. Tudo pelo aplicativo, irmão. Olha um outro exemplo maravilhoso. Eu não faço parte de nenhum ministério. Quais ministérios tem na Igreja Nova Aliança? Vai falar tudo lá no aplicativo. E o melhor de tudo, irmão, quando você apertar em cima do ministério, lá vai dizer como aquele ministério serve na igreja. Então é maravilhoso. Você tem que baixar esse aplicativo. O nome do aplicativo é INAGE RJ, que é a abreviação de Igreja Nova Aliança Rio de Janeiro, tá bom? Então aqui embaixo deve estar aparecendo, então não perca tempo. Você que é membro, você tem quase a obrigação de ter esse aplicativo que irá beneficiar muito a nossa vida, amém? Um outro aviso é sobre a célula online. Você está participando de célula, irmão? Você precisa estar participando, porque a célula hoje é o corpo da igreja, né? É por tudo que lá acontece, é pela célula. Nós somos cuidados pela célula. E está sendo feito pelo aplicativo Zoom. Então, se você não faz parte de alguma célula, vai lá no aplicativo, tem como você pedir para participar lá pelo aplicativo da nossa igreja, amém? E o último aviso é sobre a quarta do clamor, irmão. Para de ficar vendo notícia ruim na televisão. Nós estamos na campanha Fé em Tempo de Pandemia. Se alimenta da palavra de Deus. Então, às quartas-feiras, às 8 horas da noite, estamos aqui com a campanha Fé em Tempo de Pandemia, tá bom? Quero trazer agora uma palavra de dízimo e oferta. Eu vou estar usando o livro de Êxodo, lá no capítulo 10, versículo de 24 a 26. Vai dizer assim lá em Êxodo: por fim, o faraó mandou chamar Moisés. Vão e adore ao Senhor, disse ele. Pode até levar seus filhos pequenos, mas deixe os seus rebanhos aqui. Olha que Moisés respondeu: de jeito nenhum. Por acaso o faraó nos daria animais necessários para a oferta, ou holocausto ao Senhor, o nosso Deus? Todos os animais devem ir conosco. Não podemos deixar nenhum casco para trás. Temos de escolher dentre esses animais para adorar o Senhor, nosso Deus. E só saberemos como adorar o Senhor quando chegarmos lá. Veja, irmão, é um texto bastante conhecido e vai nos ajudar a ter um maior entendimento. Mas durante séculos, irmão, a humanidade, ela comprava, vendia e negociava sem o dinheiro. Quando eu falo sem o dinheiro, eu quero dizer sem a cédula que hoje nós usamos. E como eles faziam para negociar, para comprar, para vender? Era tudo através de ouro, através de prata, através de cereais e através de animais, e tinha outras coisas também. E nessa passagem, vamos ver que Faraó permitiu o povo adorar, mas ele queria tirar o quê? O animal. Mudando para hoje, queria tirar o dinheiro. E Moisés disse: de jeito nenhum, precisamos dos animais para adorar ao Senhor em forma de oferta. Ou seja, irmão, ofertar e dizimar faz parte de adoração ao Senhor. E para a adoração ser completa, precisamos ter esse momento durante o culto. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 16, versículo 16. Vai dizer assim, ó: a cada ano todos os homens de Israel devem celebrar essas 3 festas: a festa dos pães sem fermento, a festa da colheita e a festa da cabana. E cada uma nessa ocasião, todos os homens devem comparecer diante do Senhor, o seu Deus, no lugar que ele escolher, e não devem, porém, apresentar-se diante do Senhor de mãos vazias. Veja, irmão, eles tinham costume de ir na presença do Senhor e não ir de mão vazia, era um costume daquele povo. Eles entendiam que para a adoração ser completa, precisava estar levando algo ao Senhor. E hoje, irmão, de que forma que a gente compra, que a gente vende, que a gente negocia?
é através do nosso dinheiro. Então é necessário, no momento de cultuar o Senhor, apresentar o nosso dízimo e a nossa oferta para a adoração ser completa. Aí você vai dizer: André, nessa crise que estamos, eu não tenho nada para apresentar ao Senhor, então eu não posso adorar. Não, irmão, não, irmão. Você pode e deve adorar. Sabe por quê? Tem uma coisa que é genial do nosso Deus. Ele é onisciente, Ele é onipotente e Ele é onipresente. O que isso quer dizer? Que Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe do momento que você está passando. Então você pode adorar o Senhor, sim. Mas André, eu tenho pouco. Então, irmão, adore com o seu pouco. Sabe por quê? A palavra de Deus ela vai dizer que quando você é fiel no pouco, quando voltar tudo normal, você continua sendo fiel. Mas se no pouco você é desonesto, não é fiel, quando estiver no muito, também não vai ser fiel. Então adore o Senhor, mesmo com o seu pouco, irmão. A igreja, ela necessita do seu dinheiro, mas Deus, Ele necessita do seu coração. E é por Ele que Ele te avalia, irmão. Quando Jesus estava sentado no templo, observando o povo trazendo oferta, Ele viu inúmeros ricos trazer a oferta, e nenhum deles chamou a atenção de Deus. Mas quando veio a viúva pobre, com o pouco que ela tinha, chamou a atenção de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, irmão, para a gente terminar. A sua intenção, ela fala mais alto do que o seu dinheiro. A sua intenção fala mais alto que o seu dinheiro. Então, nesta noite, irmão, eu vou dar um tempinho para você poder ofertar. Aí estão os canais que você pode estar ofertando, tá, a conta da nossa igreja. E também tem o QR Code. O que é o QR Code? Esse quadradinho aí no cantinho. Se você ligar a câmera do seu celular e apontar para esse QR Code, vai te levar direto para a página para você poder dizimar e ofertar. Então o Ministério do Louvor vai fazer um louvor, e conta isso, adore o Senhor com o seu dízimo, com a sua oferta, e já já eu estou voltando para a gente poder orar. Amém? Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Declare: Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar.
terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Exaltado no céu. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar nosso dízimo, nossa oferta. Pai, obrigado por este momento, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o teu povo, Senhor, tem te honrado nesta noite, Senhor. Mesmo de repente com muita dificuldade, mas estão aqui, Senhor, mesmo no pouco, Pai, te adorando com seus dízimos, te adorando com a tua oferta. E é o que eu te peço nesta noite, Pai. Abençoa o teu povo, Senhor, que não tem olhado nem para a esquerda nem para a direita, mas tem dado importância na tua obra, Deus. Abençoa, Senhor, o dízimo dizimista. Abençoa a oferta e o ofertante. Senhor, aqueles que estão passando por dificuldade, aqueles que perderam o seu emprego, Deus. Em nome de Jesus, que essa pandemia venha acabar o mais rápido possível, para que tudo venha voltar ao seu normal. E eles venham ter o mesmo privilégio que nós estamos tendo nesta noite. Isso é que eu te peço, Senhor, e te agradeço nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Como no céu, teu reino vem na terra, como no céu, teu
poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu reino vem. Teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem. Boa noite, queridos. Que bom que você veio, que bom que você está aqui participando dessa celebração online com a gente. Obrigado por você ter aberto a porta da sua casa ou a porta da internet para a gente poder entrando aí na sua casa e levando a mensagem do reino de Deus para você. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite preciosa na tua presença. Obrigado, Pai, porque eu tenho certeza que o Senhor está presente aqui na sua casa, na nossa igreja, mas também presente, Pai, fazendo milagres, operando com curas, com sinais e maravilhas, Pai, também nas casas das pessoas que estão aqui com a gente. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel, mesmo nesse tempo difícil que estamos atravessando. Usa-me, Pai, como uma ferramenta poderosa nas Tuas mãos, e que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. O tema da mensagem de hoje é aproximando-se de Deus, aproximando-se de Deus. E o texto que eu quero ler com você, que eu quero compartilhar com você e a sua casa essa noite, ele se encontra lá em Êxodo, capítulo 3, dos versículos 1 ao 4, e diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Eu vou ver isso de perto. E o Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. E respondeu ele: Eis-me aqui. Antes de continuarmos, eu queria deixar uma pergunta aí para vocês. Se você puder, coloque aqui embaixo no nosso chat, que é a seguinte pergunta: qual tipo de pessoa você gosta de se relacionar? Ou então,
qual tipo de pessoa você gosta de ter por perto. Você tem aquela pessoa que você ama tanto que o simples fato de ela fazer parte da sua vida ou participar dos eventos que você dos eventos que você faz na sua casa, no trabalho ou em qualquer outro lugar, ela alegra o ambiente. Qual é o tipo de pessoa que você ama estar por perto? Agora eu quero te fazer uma outra pergunta. Você tem estado próximo de Deus? Porque quando nós gostamos muito de uma pessoa, nós queremos convidá-la para poder fazer atividades juntas com a gente. Nós queremos convidá-las para poder participar de bons momentos na nossa vida. Nós queremos participar de bons momentos da vida dela. E agora a pergunta é: e Deus? Você está próximo de Deus? Você tem convidado Ele para a sua vida? Você tem convidado Ele para as suas atividades diárias? O quanto você está próximo de Deus neste momento? Quanto tempo você tem passado com Deus? Quanto tempo você tem passado de qualidade com o seu Pai, com o seu Deus, orando, jejuando, lendo a sua palavra? Como é que está o seu relacionamento com Deus essa noite? E eu queria começar essa mensagem te fazendo essas perguntas para que você faça uma autoavaliação sincera de como o seu relacionamento com Deus anda nessa noite. O quão próximo você está dele. A grande verdade é que existem muitas pessoas que vão alegrar o nosso dia. Existem muitas pessoas que de fato vão trazer alegria, vão transformar talvez uma tristeza em alegria, simplesmente porque fazem parte da nossa vida. Mas, queridos, não há ninguém melhor para você se aproximar do que o próprio Deus. E essa noite, com essa história que nós acabamos de ler sobre Moisés, a Bíblia fala que ele estava no monte e então ele se aproximou da sarça ardente, ou seja, ele se aproximou da presença do próprio Deus ou do mover de Deus naquele lugar. E a gente consegue aprender algumas lições valiosas para que eu e você apliquemos no nosso dia a dia. E a primeira lição que eu quero compartilhar com você essa noite é que Deus sempre toma a iniciativa para um relacionamento. Deus sempre toma a iniciativa para um relacionamento. O versículo 2 diz o seguinte: ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Eu não sei se você já se sentiu a última bolacha do pacote, ou o último biscoito, para o nosso contexto aqui no Rio. Eu não sei se você acha que é sempre você que toma as iniciativas com relação a tudo, inclusive com Deus. Mas eu estou aqui essa noite para poder te dizer o seguinte: Deus, Ele já tomou a iniciativa para manter um relacionamento com você. Não foi você, não sou eu. Deus, Ele já fez a parte dele, Ele fez primeiro, Ele faz sempre primeiro. A verdade é que o pensamento errado que nós temos, que eu e você temos, é de que a gente faz algo para Deus e então Ele retribui. Quando na verdade o Senhor já fez algo pela gente, já nos trouxe a salvação através do seu Filho Jesus e por isso nós retribuímos. Deus, Ele já tomou a iniciativa para poder ter um relacionamento sincero com você. Olha o que diz 1 João, o capítulo 4, os versículos de 8 a 10. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4,19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Efésios 1,4, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Antes da criação do mundo, Deus já havia escolhido a mim. Antes da criação do mundo, Deus já havia escolhido você. Queridos, a grande verdade é que Deus, Ele já deu o primeiro passo para poder ter um relacionamento com você. A pergunta de hoje é: você já deu o seu passo para poder ter um relacionamento com Ele? A verdade é que Deus, Ele tem
a iniciativa, Deus ele toma essa iniciativa. Queridos, a quantos convites de Deus você tem rejeitado? Sabe quando seu coração queima e você tem um desejo inexplicável de ler a sua palavra, de ler a palavra de Deus, de pegar a Bíblia e ler uma passagem e você deixa a Bíblia de lado? Sabe quando você acorda, por exemplo, de madrugada sem nenhum sono e você acha que é insônia? Na verdade é um convite de Deus para um relacionamento, é Deus tomando uma iniciativa para ter um relacionamento com você. A quantos convites de Deus eu e você temos rejeitado? Ele já te escolheu desde a criação do mundo e desde então Ele deseja manter um relacionamento com você. Deus ele quer você próximo dele. Moisés, ele chegou naquele monte e ele reparou uma sarça que ardia em chamas, mas o fogo não a consumia. Na verdade, aquela foi a iniciativa de Deus para poder chamar a atenção de Moisés. Aquela foi a iniciativa de Deus para poder manter um relacionamento com Moisés. E queridos, da mesma forma que Deus chamou a atenção de Moisés, da mesma forma que Deus tomou iniciativa para começar uma relação com Moisés, essa noite Ele faz isso com você. Ele já tem tomado a iniciativa para que vocês tenham um lindo relacionamento. O que é que você pode fazer para poder responder sim a esse chamado? O que é que você pode fazer para que a partir de hoje você olhe ao seu redor e perceba que Deus tem tomado iniciativa, tem tomado iniciativas para que você se torne um filho amado dele? Você precisa ter um relacionamento com Deus e Ele já tem tomado essa iniciativa. A segunda verdade ou a segunda lição que eu consigo aprender lendo esse texto é que Deus ele quer que nós nos aproximemos dele. O capítulo 11 de Hebreus, o versículo 6, a parte B diz assim: pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A versão Ara diz: porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Quando a Bíblia fala de galardão, nós podemos traduzir como recompensa ou prêmio. Galardoador, por sua vez, é aquele que recompensa ou aquele que premia. E a Bíblia nos mostra que existe uma promessa de recompensa, uma promessa de prêmio para quem se aproxima de Deus. E eu não estou falando sobre nada material, eu estou falando sobre algo extremamente espiritual. Deus, Ele recompensa os que buscam a sua presença. Aliás, Ele quer ser achado. Olha o que diz Jeremias 29, 12 a 14, diz assim: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Declara o Senhor. Existe uma promessa de recompensa para mim e para você. Existe uma promessa de recompensa para aqueles que buscam ao Senhor. Queridos, que essa noite você saia em busca dele. Está tão fácil de achar. É tão fácil de achá-lo. Moisés, quando ele percebeu que aquela sarça estava pegando fogo, mas não era consumida pelo fogo, ele percebeu que era algo fora do comum, era extraordinário, extremamente sobrenatural. Na verdade, ele havia percebido que aquilo era mais do que uma sarça pegando fogo, era um convite para ele, era um convite de Deus para ele. Eu e você precisamos saber que Deus quer que nós nos aproximemos dele. Era algo irresistível, ele não podia simplesmente ignorar. Moisés, ele aproximou-se de Deus, e sabe o que Deus fez? O recompensou com a sua presença. O galardoador o recompensou com um galardão, com a sua presença, com o maior prêmio de todos, que é o que você e eu mais precisamos e necessitamos na nossa vida, a presença do nosso Deus, a presença do nosso Deus. O Senhor quer que você o busque, Ele vai o recompensar com a sua presença. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você quer ver Deus em sua vida? Então a resposta está: aproxima-se dele. Aproxime-se dele. E então você o verá. Eu tenho certeza disso. Muitas pessoas chegam para a gente e falam: olha, eu não sei o que acontece comigo.
porque eu não sinto essa presença que toda a igreja diz sentir. Eu não consigo enxergar Deus onde todas as outras pessoas dizem que o enxerga, mas a grande questão não está em sentir ou enxergar, está em buscá-lo. Você tem buscado, você tem se aproximado dele, porque se você se aproximar, ele vai o recompensar com a sua presença. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. Se você for ler um pouco a palavra do Senhor, você vai observar que todas as pessoas que tiveram um encontro com Deus, ou seja, todas as pessoas que se aproximaram de Jesus, elas tiveram as suas vidas transformadas. A mulher do fluxo foi curada. Jairo teve a sua filha ressuscitada. Eu não sei qual é o seu problema essa noite. Talvez seja mais do que um, talvez sejam vários problemas. Mas eu tenho certeza de uma coisa: se você se aproximar de Deus, Ele vai se aproximar de você. Você terá a revelação dEle. E é o nosso terceiro ponto, que é o seguinte: Deus se revela a nós à medida que nos aproximamos dEle. Deus se revela a nós à medida que nos aproximamos dEle. Você consegue falar isso aí para o seu pai, para sua avó, para o periquito que está aí do lado, para poder beber uma água? Os versículos 3 e 4 de Êxodo diz o seguinte: que impressionante, pensou, por que a sarça não queima? Eu preciso ver isso de perto. O Senhor viu que se aproximava para observar, que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. O terceiro ponto, a terceira verdade é que Deus se revela a nós à medida que nós nos aproximamos dele. E queridos, de fato é uma grande verdade. O Senhor vai se revelar a você à medida que você se aproximará dele. Você terá uma revelação maior de Deus quanto mais perto você estiver de Deus. O que eu quero dizer com isso? Ah, Jonatas, eu quero Deus na minha vida, eu quero ver Deus agindo na minha vida, na vida da minha família. Legal, que bom por isso. Então o que você precisa fazer? Se aproximar dele, estar cada vez mais próximo dele. Como eu falei um pouco antes, Deus sempre faz a parte dele. Quando Moisés ele se aproximou para ver o mover de Deus, quando Moisés ele se aproximou para a presença de Deus naquele monte, foi então que Deus se revelou a ele. É impossível ouvir a Deus se você não está dando atenção para o que ele tem feito. É impossível ver Deus se você não está dando atenção para o que ele está fazendo. Queridos, eu e você precisamos olhar para o nosso Senhor e não só olhar, mas nos aproximar dele. Esse é talvez o melhor período para que isso aconteça na sua vida. Muitas pessoas têm se afastado porque o medo chegou, a ansiedade chegou e elas não conseguiram lidar com esses sentimentos ou com esses espíritos que chegaram na vida dela, e elas simplesmente se afastam de Deus, quando na verdade deveriam se aproximar. O que eu tenho para falar para você essa noite é que o mover de Deus já está acontecendo, é que a sarça já está ardendo. Nós precisamos prestar atenção, nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais e observar, ficar atentos ao que Deus está fazendo. Você precisa observar que Deus ele só falou com Moisés quando Moisés decidiu se aproximar. O versículo 4 diz isso: o Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Moisés só ouviu Deus, só teve a revelação de Deus quando ele prestou atenção em Deus. Queridos, essa é uma grande verdade para a minha e para a sua vida. Deus ele não havia falado nada enquanto Moisés estava distraído. Eu e você precisamos prestar atenção ao que Deus tem feito. E às vezes, para poder prestar atenção em Deus, nós vamos precisar parar de fazer o que nós estamos fazendo. A produtividade do dia a dia, as tarefas diárias, o seu trabalho, a sua família, você mesmo. Existem muitas coisas que podem atrapalhar de você ver o mover de Deus. Se você for se lembrar, se você voltar um pouco no texto, você vai perceber que Moisés ele estava naquele monte, ele estava naquele lugar para pastorear, para cuidar das ovelhas do seu sogro. Ele não foi ali para ter um encontro com Deus. Acontece que Deus se manifestou e ele estava atento, ele foi sensível ao mover de Deus. E porque ele prestou atenção,
porque ele decidiu se aproximar desse mover, ele teve a revelação de Deus na vida dele. Eu quero que você, essa noite, em nome de Jesus, a minha oração para você é que você se aproxime do seu Deus. É para que você, de fato, esteja ainda mais próximo dele. Porque à medida que você se aproximar dele, ele vai se revelar a você. Tiago 4, o versículo 8, a parte A, diz o seguinte: aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Veja, se você se aproximar de Deus, eu tenho certeza, você também terá ele próximo de você. E eu não tenho dúvida nenhuma de que é isso que você deseja essa noite. A Bíblia, ela conta a história de Pedro. Na verdade, no pior momento da sua vida, quando ele caminhava para negar Jesus, a Bíblia traz um triste, um péssimo relato sobre ele. Olha o que a Bíblia fala lá em Mateus 26, dos versículos de 57 a 58. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. E Pedro o seguiu de longe. Até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver o que acontecia. A Bíblia traz a expressão seguir Jesus de longe. Pedro, naquele momento, talvez o pior momento da sua vida, a Bíblia fala que Pedro decidiu seguir Jesus de longe. Ele estava acompanhando Jesus de longe, afastado de tudo o que estava acontecendo com Jesus. E eu gosto de pensar nos dias de hoje, o que seria seguir Jesus de longe? Talvez seja aquela pessoa que pensa o seguinte: olha, eu gosto de Deus, eu acho Ele uma pessoa extraordinária, Deus é a melhor pessoa do mundo, Deus é amor, Deus é um grande Pai, mas eu não gosto tanto assim da igreja. São aquelas pessoas que dizem o seguinte: eu gosto do noivo, mas a noiva não me interessa. Ou então, o que nos dias de hoje significa seguir Jesus de longe? Aquela pessoa que pensa: olha, eu até acho legal tudo que a igreja faz, mas assumir um compromisso, estou fora. Assumir um compromisso não rola, não é para mim. É para o meu irmão que é crente, mas para mim não vai rolar, não vai acontecer. Seguir Jesus de longe nos dias de hoje, talvez até seja aquela pessoa que pensa: eu amo a Deus, mas eu não abro mão de nada por Ele. Eu amo o meu Pai, eu amo o Senhor Todo-Poderoso, eu amo a igreja, eu estou lá na igreja. Mas se tiver que seguir, se eu tiver que abrir mão de alguma coisa para poder manter um compromisso com esse Deus, aí quebra, aí eu não quero. Na verdade, acompanhar de longe é admirar o Senhor, mas é também não assumir um compromisso com Ele. É quem consegue até admirar as obras de Deus, consegue até admirar o próprio Deus, mas não quer manter um compromisso com Ele. E Pedro, naquele momento, decidiu se afastar, seguir Jesus de longe, enquanto Moisés, ele decidiu se aproximar. E queridos, ao nos aproximarmos de Deus, algumas coisas acontecem. Por exemplo, nós temos a revelação de quem Deus é. Deus se revela para quem se aproxima. Nós acabamos de ver isso. Nós temos um relacionamento com Ele. Ao nos aproximarmos de Deus, nós temos o nosso chamado revelado. Nós recebemos o nosso chamado da nossa vida. Quando nós decidimos nos aproximar de Deus, nós somos capacitados pelo próprio Deus. A Bíblia fala de um ensaio em que Deus teve com Moisés. Não sei se você se lembra, quando Moisés ele recebeu o chamado, ele começou a apresentar algumas desculpas, como eu e você fazemos muitas vezes. E então Deus ele fala o seguinte: rapaz, não é que você é capaz, é o que eu posso fazer. E vamos fazer o seguinte, vamos ensaiar aqui. Deus ele fala: pega o seu cajado, jogue no chão. Está vendo o que aconteceu? Então agora você vai pegar de novo. Pegou o cajado, viu o que aconteceu? Pronto, você aprendeu, vá lá e faça isso. Queridos, quando você decide se aproximar de Deus, você é capacitado por esse próprio Deus. Quantas pessoas falam que não conseguem servir em ministérios? Quantas pessoas falam que não conseguem servir numa igreja porque não se sente capacitado? Se você se aproximar do Senhor, tenho certeza, você sairá desse encontro capacitado por Ele. E também, ao nos aproximarmos de Deus, nós somos cheios de amor pelo seu povo. É sobrenatural o amor que nós recebemos pelo povo
do nosso Pai. Agora, por outro lado, ao nos afastarmos de Deus, o nosso chamado é interrompido. As nossas fraquezas, elas são expostas. Ao invés de alegria, choro. Se você for ler a Bíblia, você vai ver que Pedro chorou. E, queridos, quando nós nos afastamos de Deus, nós corremos o risco de começarmos a nos associarmos com as pessoas que não gostam dele. Se você for ler o texto um pouco, que a gente acabou de ler sobre Pedro, o triste relato do triste momento da vida de Pedro, você vai observar que ele se sentou no pátio com os guardas, e nós sabemos o que aqueles guardas fizeram com o nosso Senhor. Existe um grande risco de quando você se afasta de Deus, ao invés de se aproximar dele, você começar a se associar com pessoas que também não gostam dele, e por consequência, isso vai encher o seu coração. Que você decida estar cada vez mais próximo do Senhor. E o quarto e último ponto, a quarta e última lição que nós podemos aprender com esse texto, é que Deus deseja o seu sim. Deus deseja o seu sim. O versículo 4 do capítulo 3 de Êxodo diz: o Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Moisés, ele não apenas se aproximou de Deus, mas ele também respondeu ao chamado dele. Moisés, ele não apenas se aproximou do mover de Deus, mas ele quis fazer parte desse mover. Ele disse sim, ele disse: eis-me aqui. E queridos, assim como Moisés, eu e você, nós não podemos, de forma alguma, apenas nos aproximarmos de Deus, mas temos que dizer sim a Ele, porque existem aquelas pessoas que até acompanham Jesus de perto, que até acompanham o mover de Deus bem de perto, mas ainda não se decidiram por esse mover, não se decidiram por essa presença maravilhosa, mais especificamente, ainda não disseram sim para Jesus. Então, a minha oração essa noite é que você se aproxime de Deus, mas que você não só se aproxime, mas que você diga sim, responda ao convite que Ele tem feito para a sua vida. E Jonatas, como então me aproximar de Deus? Em Hebreus 10, do 19 ao 22 diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com a água pura. Como então você pode se aproximar de Deus? Por Jesus. A primeira coisa, através de Jesus. Hebreus 7, versículo 25 diz: portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. 1 Pedro 3,18: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelo injusto, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. E Efésios 2,18 diz: pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai, por um só Espírito. E o que o próprio Jesus respondeu em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você quer se aproximar de Deus, essa noite você precisa se aproximar de Jesus. Você precisa se aproximar de Deus através de Jesus. Uma segunda coisa, você precisa se aproximar com fé. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E também com o coração puro, com o coração puro. O versículo 4 do capítulo 3, do texto base que nós estamos lendo, essa mensagem todinha, ele traz um verbo que eu queria compartilhar com você. Olha o que diz o versículo: vendo o Senhor que ele se voltava para ver,
Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. A tradução original para a palavra voltava nesse versículo que nós acabamos de ler, significa desviar-se do rumo. Desviar-se do rumo. Ou seja, Moisés já estava indo em direção oposta à sarça ardente. Ou seja, Moisés já estava indo em direção oposta ao que Deus estava fazendo, à presença de Deus, ao mover de Deus. Mas quando Deus viu que ele se voltou, ou seja, ele se desviou do rumo em que ele estava indo, para poder observar, para poder experimentar o mover de Deus, Deus se revelou a ele. Queridos, talvez essa seja a sua realidade hoje à noite. Talvez você tenha ido ou esteja indo em direção oposta ao que Deus tem feito. Talvez você esteja indo em direção oposta à presença do seu Pai. Talvez você esteja indo por caminhos que não tem nada a ver com o que Deus está fazendo. Mas assim como Moisés, você pode voltar, desviar-se desse rumo errado que você estava seguindo, para poder experimentar, e mais do que experimentar, viver na presença do Senhor. A minha oração, de fato, essa noite, é que você decida se aproximar ainda mais de Jesus, se aproximar ainda mais do nosso Deus. E você está aqui assistindo a essa live, participando desse culto online, já diz muito sobre você. Já diz muito porque você decidiu ainda aí na sua casa seguir Jesus de perto. Mas mais do que seguir, como falamos há pouco, você tem que responder sim ao chamado que Ele tem feito para a sua vida. E essa noite, eu não sei quantas pessoas estão aí agora nos assistindo. Eu não sei se você já conhece esse Jesus maravilhoso. Eu não sei se você já conheceu, mas por algum motivo, por alguma pedra no caminho, você tenha se desviado da verdade, você tenha se desviado do caminho. Eu quero te convidar essa noite, mais do que se aproximar de Jesus, mas também a responder sim ao chamado que Ele tem feito na sua vida. E se você for essa pessoa, por favor, nos sinalize aqui no nosso chat, e a gente vai entrar em contato, a gente quer estar orando junto com você. Jonatas, eu sigo Jesus de perto, eu já sou da igreja, eu sou cristão, eu já sou salvo em Cristo Jesus, eu já faço parte da família de Deus, mas eu tenho me sentido distante dEle nesse momento. Eu tenho sentido que eu tenho cada vez mais me distanciado desse Deus. A minha oração para você essa noite é que você tenha vontade, desejo de se aproximar do seu Deus. Que você não fique mais nessa mesmice, nessa sua rotina, mas que o seu coração queime todos os dias por mais de Deus, por mais vontade de ler a Bíblia, por mais vontade de orar, por mais vontade de buscar o Espírito Santo, de jejuar, que o seu coração queime todos os dias por Deus, em nome de Jesus. Eu quero agora que você feche os seus olhos, eu vou estar orando por você, e se você hoje, se a sua decisão foi voltar para Jesus, se reconciliar com Ele, e também se decidir por Ele, eu quero também orar por você, e eu tenho certeza, queridos, você não vai se arrepender, porque a vida cristã, nós temos falado muito isso aqui na igreja, ela não nos isenta de problemas. Eu não estou aqui te vendendo um Deus barato ou uma graça barata. Eu não estou dizendo que você não vai ter problema se você aceitar Jesus. Mas, queridos, é muito melhor passar tudo isso que nós estamos passando com Jesus. Você pode ter certeza disso. Então, eu quero te convidar a essa noite você nos sinalizar e a gente quer estar orando junto com você. Amém? Feche seus olhos aí na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, não sei onde você está. Eu quero orar com você. Pai, obrigado, Senhor, por essa mensagem. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos despertado para estarmos ainda mais próximos do Senhor. Obrigado, Pai, porque eu tenho certeza que é seu desejo nos aproximar. É seu desejo manter um relacionamento com cada um dos seus filhos, Pai. Mas, Pai, nós não queremos apenas nos aproximar por aproximar, nós queremos dizer sim ao seu convite. Nós queremos dizer sim ao seu chamado. Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, visite agora cada casa. Encha, Senhor, cada coração, cada vida que está nos assistindo com a Tua glória, com o Teu poder. Senhor, essas pessoas que estão tomando a decisão pelo Senhor, por voltar para você, para o seu filho, que elas, Pai, tenham essa ousadia, essa coragem, não deixe que o diabo roube isso delas, não deixe, Pai, que a distração roube esse momento da vida delas,
mas que elas de fato venham fazer parte da grande família que é a sua família. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado por tudo. Obrigado por o Senhor já ter tomado todas as iniciativas. Que nós venhamos a responder, Pai, a todos os chamados. Que nós venhamos a responder, Senhor, a todos os convites. Em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Amém? Se você então decidiu voltar para Jesus e recebê-lo como único e suficiente Salvador da sua vida, você pode nos enviar um WhatsApp se você tiver, você pode colocar aí no chat. Se você já tem o nosso aplicativo, tem um botão lá de novas decisões, por lá você também consegue nos sinalizar qual foi a decisão que você tomou, e a gente com certeza vai estar orando por você e com você. Amém? Deus abençoe muito o restante da sua semana. Deus abençoe muito você e a sua casa. Um grande beijo. Quem derrotou a escuridão, quem me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz abala a terra, em tua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Declare: maravilhosa graça, Teu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto tudo que fez por mim. Quem traz a paz para o meu caos, quem faz do órfão um filho seu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Ele é o Rei sobre as nações, sua justiça é como um sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu